O choro do A Rádio Mundial apresenta programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. Olá, meus irmãos e ouvintes da Rádio Mundial. Aqui eu agradeço do mais profundo do meu ser, da minha alma, do meu coração, a oportunidade de estar aqui com esse programa e de falar a vocês sobre essas coisas da Umbanda, da espiritualidade, da magia. Eu que venho aqui sempre lembro a oportunidade que me foi aberta aqui, principalmente por meio de meu mestre, Rubens Saraceni, com quem por mais de 15 anos eu acompanhei aqui na Rádio Mundial. Rádio Mundial que abre as suas portas para toda a espiritualidade, Rádio Mundial que abre as suas portas também aqui para a Umbanda, para a magia, e hoje tenho o privilégio de receber o nosso irmão sacerdote de Umbanda, dirigente espiritual, médium de Umbanda, responsável pelo Colégio de Umbanda Espada Dourada em El Paraguai, José Usher. Seja muito, muito, muito bem-vindo, meu irmão José. Alexandre, bom, muito, muito, muito obrigado pela oportunidade, irmão. Para mim é uma alegria imensa, porque lembro que a primeira vez que eu vim estava o mestre Rubens aqui, e também estava você. E foi faz 8 anos, se não é mais. E agora voltar e ter a oportunidade de compartilhar com você um espaço, para mim uma alegria muito grande. E primeiramente esclarecendo que eu falo português porque eu amo o Brasil e eu amo português. Então, e samba, né, José? Pagode. Pagode. O MPB. Mas estamos aqui, estamos juntos. Então, hoje é um dia muito importante para mim também. Agradeço muito, Helena. José, um paraguaio, pratica Umbanda no Paraguai, e com um detalhe incrível, sua avó já era umbandista, né, José? Porque a gente fala assim, às vezes não nos damos conta que há Umbanda além do Brasil. Há muita Umbanda em Portugal, há Umbanda no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, no Japão. Umbanda em muitos outros lugares. Mas imaginar que alguém pode ser a segunda geração de Umbanda, isso é algo inusitado. Sua avó já praticava Umbanda, José? Já trabalhava com as entidades de Umbanda? Ela já praticava. Eu frequentei Umbanda aos 9 anos, quando eu fiz de Cambone ao Zé Pilintra. Eu estava com 9 anos. E ela estava sozinha, minha avó. E ela trabalhando com o Zé Pilintra? Com o Zé Pilintra. Olha, David Dias está aqui no estúdio com a gente também, acompanhando. Logo a gente vai entrevistar você também, viu, meu irmão? David, que tem o curso de Zé Pilintra no Umbanda EAD. Zé Pilintra, inclusive, é inspiração para o Zé Carioca, que é uma das representações máximas assim do Brasil no Walt Disney, não é? Zé Pilintra, brasileiríssimo. É bem brasileiro, e é muito engraçado encontrar uma identidade muito brasileira no Paraguai. E ele estava com um chapéu, eu nunca vou esquecer, que eu tive tanto medo que eu fui embaixo da cama ficar bem quietinho aí. Quantos anos? 9. Foi a idade do meu filho hoje. Olha só. Do Uriel. 9 anos. 9 anos. E foi o Zé Pilintra que falou que eu tinha uma missão dentro da Umbanda, só que eu era muito, muito pequeno ainda, eu não entendia. Então passaram uns anos e... Eu vou contar uma anedota rapidinha. Por favor. Eu amava tanto Umbanda que eu ia me iniciar com uma mulher que trabalhava, já desencarnou, trabalhava em Foz do Iguaçu.
Eu lembro que eu estava com 15 anos. Eu juntei dinheiro para viajar e coloquei um dinheiro na minha cueca. Olha aí, pra hein, esse negócio de dinheiro na cueca é uma coisa perigosa aqui no Brasil, José. Justamente para que não saia, que esteja bem seguro aí, né? Mas era um medo de perder Era esse um medo de dinheiro perder aí, dinheiro, porque foi com muito esforço que eu peguei esse dinheiro. Os outros têm medo de achar, você tem medo de perder, né? Perder mesmo. E perdi igual. E perdi em 2 quadras, faltando 2 quadras para chegar no lugar onde ia me iniciar. Então eu falei que a Umbanda não era para mim. Foi aos 15 anos. Depois de um ano... Você perdeu o dinheiro. Perdi o dinheiro. E você não teve oportunidade de se iniciar com essa pessoa que queria esse dinheiro. Queria esse dinheiro. Ela aceitaria iniciar desde que você pagasse ela. Pagasse. Você se lembra mais ou menos qual era o valor naquela época, que você tinha 15 anos em Foz do Iguaçu? R$2.000. R$2.000, meu irmão. Então, hoje a gente teria um grande discurso para falar sobre isso, né? Com relação diferente. a R$2.000 para receber alguém na Umbanda, preparar alguém. Iniciar, além disso, outro detalhe que eu falei, a mulher, a condição dela era que eu tinha que receber um sacrifício animal na minha cabeça, né? Então eu analisei se era ou não factível para mim, viável, mas o amor é tão grande, falei, vou me iniciar, mas eu não vou mexer com isso. É importante que a gente diga aqui todo o respeito que a gente tem pelo ritual sagrado, o sacro ofício animal que existe e é legítimo nas tradições afro-brasileiras, e não apenas nas tradições afro-brasileiras, como também há no judaísmo, muito bem explicado na Bíblia, no Islã, no hinduísmo, mas não é uma prática fundamental da religião de Umbanda. Justamente não é? Eu acho por sempre isso. importante citar isso, porque às vezes parece que estamos... É fácil criticar, e mais fácil ainda é depois sentar ali na churrascaria e comer carne à vontade, né? Então, o sacrifício animal em si, do nosso ponto de vista aqui, oficialmente, não é um problema. Não, mas foi desde um ponto de vista umbandista que aí eu tive uma situação. Ponto. É por isso que foi essa condição de não fazer isso depois da iniciação. Mas tanto faz, porque aí passou um ano e eu achei... No Google, peguei pesquisei Umbanda. Então você estava com 16 anos. Já estava com 16. E aí encontrei os textos do Rubens Saraceni que o Rodrigo Queiroz compartilhava. Naquela época, quando o jornal estava pegando já forte, eu encontrei o jornal e contatei com o Rodrigo. Então, nosso abraço ao Rodrigo Queiroz, fundador do Jornal de Umbanda Sagrada e responsável pelo Umbanda EAD, o maior portal e o primeiro portal de cursos e estudo da Umbanda online à distância. Foi com ele mesmo. E quando ele tinha Umbanda EAD, tinha uma habitação que era só uma pegada de caixa de ovos, bem pequenininho. Ele iniciou aí todo o trabalho do Umbanda EAD e depois de mais de 10 anos se encontrar hoje, o trabalho dele é muito sacrificado e eu fico muito feliz porque ele foi que abriu a porta para que eu conheça a Umbanda com o Caboclo Tupinambá, que recebeu também. E eu vou lhe ajudar. Você quis dizer um pequeno estúdio onde a acústica era feita de caixas de ovos, né, meu irmão? E ninguém imagina que um Umbanda EAD começou assim. Você tinha 16 anos, isso faz quantos anos atrás? E mais de 15 já. Pois é, mais de 15 já estava lá Rodrigo Queiroz, abrindo seus microfones a todos que quisessem ouvir Umbanda. Então foi ele incrível, que... meu irmão. Ele foi que convidou quando eu cheguei também. Era tudo tão novo. Isso quer dizer, então, que você tem 32? Muito bem. Bem. Tá fluindo, não é? Tá saindo, né? E aí, então, se preparou com o Rodrigo Queiroz? Eu me preparei com o Rodrigo Queiroz, aí fui viajando muito para acabar o curso de teologia e sacerdócio. Eu acabei no templo do Rodrigo Queiroz. E daí eu conheci o Rubens Saraceni, que falou para mim estudar e fazer leitura dos livros deles. E Como foi esse encontro com o Rubens Saraceni? Conhecer o Rubens Saraceni. Como foi a presença do Rubens Saraceni na sua vida, a palavra dele, para você que estava lá no Paraguai praticando Umbanda e você que veio tantas vezes ao Brasil e por tantas vezes teve a oportunidade, na minha opinião, o privilégio de conhecer o Rubens, né? Como foi isso? A primeira vez foi na editora Madras. Um abraço aqui pro nosso irmão Wagner Veneziani, queridão da editora Madras, que abre suas portas para nós. Ele tava na Madras e ele falou uma coisa muito que eu nunca esqueço.
mantenha-se humilde, seja simples no teu andar e não procure as coisas que são pomposas na matéria, muito que brilhe, que seja puro ouro. Ele queria sempre aquele jeito simples, humilde. É humilde, né? É humilde. É perfil baixo, ele era assim, sossegado, tranquilo. Quando eu olhei para ele, eu não encontrei um cara com um monte de colhares, eu não encontrei nenhum ritual de saudação para ele. Ele foi bem humano, bem comum. De chinelo, camisa para fora da calça. Tinha um charuto aí no... Sorriso fácil. E foi incrível. Isso que conquistou. O Rubens era mesmo, né, incrível em nossas vidas. E foi que conquistou para mim o que ele entregou e como ele se apresentou. E eu pedi para ele licença para traduzir o material de Umbanda Sagrada ao espanhol. Foi aí que eu voltei em 2006. O Caboclo Lecheiro, que é um guia de trabalho meu, falou que durante um ano ele não ia vir, porque eu tinha que fazer o trabalho de traduzir o material para que o povo estudasse em espanhol Umbanda Sagrada. E daí então começou a tradução. Eu fiquei um ano sem ter a presença dos guias espirituais. Nem que colocava aí na frente do altar, não saía nada. E eu entendi que a minha missão nesse momento era traduzir o material, porque hoje, depois de mais de 10 anos, tem muita gente que está estudando Umbanda Sagrada em espanhol, logo de ter traduzido um monte de materiais. Eu ia sempre a São Paulo e o mestre Rubens falava, continue traduzindo. E foi assim que, em 2014, eu falei para o mestre Rubens, mestre, eu estou com o primeiro livro, a primeira novela, que é... Novela quer dizer romance. Romance. O primeiro romance, que é O Guardião das Sete Facas. Esse livro eu contei para ele e ele pediu, quando você acabar, tem que trazer para mim, eu vou dar uma leitura e vou te ajudar a falar com a editora Madras. Com Wagner Veneziani Costa. Então, eu continuei com o trabalho, foram 2 anos. Foi muito devagar o trabalho desse livro, porque realmente, para entender, essa é uma opinião minha, a psicografia precisa ser trabalhada numa estrutura de pensamento que é uma situação delicada, onde tem que se conectar com a consciência que quer trabalhar sobre essa história. E não é uma questão de receber naturalmente. Algumas pessoas têm essa facilidade, como o mestre Rubens tive no seu momento. Mas ele também fez um trabalho muito importante com todos os guias para poder trabalhar e receber toda essa literatura. Então eu acabei e eu passei para ele 7 meses antes de que ele desencarne. E ele, antes de que se inicie a doença dele, ele se isolasse um pouco, porque ele precisava de se cuidar também fisicamente. Ele recebeu o livro. Depois de 5, 6 meses, a editora falou que ia publicar o livro. E você conheceu o Wagner Veneziani? Conheço o Wagner, um grande amigo, um mestre. Um abraço para ele. Olha, a gente tem que entender de que a Madras abrindo a oportunidade para ter um monte de livros do que é da Umbanda é maravilhoso, porque a editora apoia 100% o trabalho dos umbandistas que tem a literatura, iniciando pelo mestre Rubens, principalmente, que foi e que vai ser, para mim, durante muito tempo, o maior autor de livros da Umbanda. E foi assim que saiu O Guardião das Sete Facas. Depois o mestre Rubens desencarnou, e daí eu continuei tendo a oportunidade de receber um segundo livro, que é Memórias de um Quiumba, que saiu ano passado na Bienal do Rio de Janeiro, que foi lançado. Então eu peço licença a você para falar sobre esse livro que é seu, Memórias de um Quiumba. O que é um Quiumba? A gente na Umbanda considera Quiumba um espírito atrasado, um espírito perdido, um espírito que prejudica. E antes que você fale qualquer coisa, eu gostaria de dizer como esse livro é incrível, o Memórias de um Quiumba. Primeiro, pelo aquilo que o título já traz, um Quiumba, ou seja, um espírito dedicado ao mal, um espírito que faz o mal, que prejudica os outros, contando a sua própria história, e algo que existe nesse livro, Memórias de um Quiumba, de José Usher,
da editora Madras, há nesse livro algo que não aparece em nenhuma outra literatura de Umbanda, que é uma organização no astral de quiumbas que usam os nomes dos Exus, que são os guardiões de lei da Umbanda, e ali mostra como funciona essa estrutura de quiumbas, de espíritos negativos, usando o nome de Tranca-Rua, de Marabô, de Tiriri, de Capa Preta, de Sete Encruzilhadas, sem ser. Então, só isso tornaria e torna esse livro algo muito especial. Você poderia, agora que eu já falei tudo isso, né, meu irmão? Você poderia dizer algo, inclusive, da psicografia desse livro, que sabemos que foi algo muito denso e delicado para você fazer, né? Nós que temos aqui, ó, mais 12 minutos de programa para a gente... Queremos ouvi-lo sobre esse Memórias de um Quiumba, que é um livro incrível. Tá, bom, Memórias de um Quiumba sai o Guardião Cobra Coral, que é o Exu Cobra Coral, que trabalha na esquerda da Umbanda, né, comigo. Ele falou que tinha atrapado um espírito negativo e que a missão desse espírito, dessa consciência negativada, era revelar o jeito deles, a forma de trabalho, a organização deles nas trevas. Quando eu comecei a me preparar energeticamente, eu tinha que me isolar da minha família, tinha que ter um horário específico, somente à noite ou antes do amanhecer. Tinha que colocar músicas relacionadas com frequências baixas, notas graves. Aí as músicas que para mim abaixava a minha frequência, que podia ser um heavy metal, podia ser um thrash metal, um death metal, ou podia ser umas notas graves no piano, tanto faz, mas era um meio para chegar a uma frequência onde aquele quiumba se conectava e dava informação. Só que quando ele começou a revelar a história dele, ele xingava muito na história. Ele escrevia palavras feias demais. E aí você filtrava isso? Eu filtrava isso porque ele me amaldiçoava, a minha família, então eu tinha que... Que docinho, né, irmão? Eu tinha que ficar. E logo que ele se desconectava, eu precisava me limpar e tinha que ir a tronquete. Então, um processo. Certa vez, a minha filhinha entrou sem tocar a porta, ela entrou onde eu estava recebendo a história e ele estava ainda aí, e ela me abraça, eu estava de costas. Ela, ao me abraçar, ela começou a chorar muito e demais. Eu me desconectei e ela ficou com muita dor no corpo, ela ficou ruim. Eu tive que limpar ela também, e aí foi que eu entendi ainda mais o quanto necessário era o isolamento para poder receber essa história que foi acabada em 8 meses. Que coisa louca, né? Ele vinha amarrado, ele vinha preso, vinha ali... na ponta da faca ou do tridente do seu Só podia coral. vir com o Cobra Coral, ele vinha realmente preso, o cheiro dele era ruim demais, era carne podre. Ele contava... O livro tem uma característica, que na parte final, a parte final foi escrita no dia que o Cobra Coral, o Quiumba negociou com o Cobra Coral. Ou seja, não estava escrita a história ainda. A história foi escrita... Foi acontecendo. Na parte final foi acontecendo, e no momento em que eles dois estavam falando e negociando, eu tive que pegar essa conversa entre eles dois, e aí saiu. Mas o Quiumba realmente é um espírito, é uma consciência negativa que tem uma alta necessidade de apagar a luz de outras consciências pela sua natureza egoísta. Então, a perspectiva do Quiumba é que o mal é necessário dentro da vida humana, porque sem o mal, a gente não pode aprender através da dor. A dor é uma ferramenta de ensino pela força. Então, a força da escuridão em relação ao aprendizado é anestesiada, porque você está mal e você não toma conta, às vezes, não é consciente. Mas se você está bem, você é consciente. Mas o Quiumba fala que ser um espírito maligno, um espírito negativo, ele está consciente no ódio. Ele fala que é a consciência no ódio. E há muita contradição, muita análise, porque é uma perspectiva de que Deus
o mal forma parte de Deus, só que é o lado escuro, punitivo, que precisa da redenção da pessoa através, ou da consciência através da dor, que ele fala muito isso. Incrível, né? Sobre isso a gente precisa de uma vida inteira para falar, para estudar, para entender. Eu quero aproveitar essa oportunidade e mandar um abraço à mãe Alzira Saraceni, que é minha mãe de santo, minha mãe espiritual. E lembrar que a Alzira e suas filhas Estela e Graziela Saraceni estão à frente do Colégio de Umbanda Sagrada Pai Benedito de Aruanda, fundado por Rubens Saraceni, que esse colégio continua ativo. O colégio e o terreiro de Rubens Saraceni está ativo com a sua família na Zona Leste de São Paulo, no Belém, e lá tem atendimento espiritual às quintas-feiras, tem cursos. A Graziela ministra curso lá no Colégio Pai Benedito de Aruanda. Você encontra então o perfil no Facebook e site na internet. Mandar um abraço a Sandra Santos, responsável pela AUESP, Associação Umbandista Espiritualista do Estado de São Paulo, fundada por Rubens Saraceni também. Um abraço à doutora Miriam, responsável pelo Colégio Tradição de Magia Divina, que também tem o site www.colégioDemagia.com.br. E aproveitar para dizer que o José está estudando e se iniciando e se preparando diante da magia divina, que foi revelada por Rubens Saraceni, no Colégio Tradição de Magia Divina, que tem à sua frente a doutora Miriam. Você vem estudando a magia divina, né, José? Acho que a gente tem ainda mais uns 5 minutos, 4 minutos para você dar uma palhinha para a gente sobre esse estudo de magia divina. Magia divina é um estudo complementário para a Umbanda, mas faz o convite para todo tipo de pessoas, independente da religião, porque é o que o mestre Rubens deixou como um legado espiritual e energético, que é a magia divina. Eu acho que é importantíssimo para se unir ou reunir a Deus desde um ponto de vista magístico. E no Colégio de Magia Divina com a doutora Miriam, que agradeço muito pelo espaço e oportunidade, só para que a gente saiba, eu pedi ao mestre Rubens durante 10 anos estudar magia divina. Durante 10 anos eu recebi, ainda não é o momento. Quando o mestre Rubens estava por desencarnar, eu perguntei de novo, mestre Rubens, eu posso estudar? E ele falou, falta pouco. E ele desencarnou logo de uns meses. Aí eu falando com a doutora, a gente conseguiu finalmente que seja o momento, depois de estar perguntando durante quase 11 anos. E do mesmo jeito, quando eu queria me iniciar na Umbanda, eu tive que enfrentar um monte de obstáculos. Por que eu estou falando isso? Porque não tem excusas para poder fazer Umbanda ou praticar magia divina se há uma vontade muito forte. Eu tive que viajar muito tempo de ônibus, mais de 20 horas, para me encontrar com a Umbanda, amá-la e construir na minha consciência. Então, uma questão muito pessoal de tirar a excusa de lado e praticar a Umbanda do jeito que ela merece, que é com amor e com convicção, não com conversão. A Umbanda é convicção. A gente recebe praticantes de Umbanda, estudantes de Umbanda, de magia, que vêm do Rio de Janeiro, de Brasília, de Goiás, de Goiânia, da Bahia. Nossa. Você do Paraguai. E às vezes a pessoa está aqui na Zona Leste, na Zona Oeste, na Zona Norte e diz assim, quero não. Muito trânsito. É longe, José. Longe é o lugar que a gente não quer ir. Eu sou Alexandre Cumino. Esse é o programa Umbanda Linda aqui na Rádio Mundial. E estamos hoje aqui com o José Usher, sacerdote de Umbanda, dirigente espiritual, responsável pelo Colégio de Umbanda Espada Dourada no Paraguai. Falamos um pouco sobre a vida do José, sobre essa literatura, sobre o livro O Guardião das Sete Facas e Memórias de um Quiumba. É um prazer enorme receber você e reconhecer também você obrigado, aqui, José. Valeu, muito obrigado. Valeu. Nossa gratidão à Rádio Mundial por essa oportunidade. Obrigado. E essas portas que abrem aqui para nós, para Umbanda, para espiritualidade, falando de coisas que fazem parte da nossa realidade, da nossa verdade, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente é. Pois nós somos isso. Nós somos Umbanda. Nós somos também fruto, não apenas do meio,
mas de uma força, de um poder, de um axé, de um poder de realização ancestral que se manifesta por meio dessa religião. Então, Oxalá em mim saúda e reverencia Oxalá em você. Muito, muito obrigado, meu irmão. Axé. Axé, irmão. A Rádio Mundial apresentou programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Cumino.